Boa noite, irmãos. Graças a paz de todos. Amém? Irmãos, vamos orar então, de dar início à mensagem. Senhor, te damos graças, pois tu és o Deus da nossa salvação. Que realmente, Deus, a tua palavra, Pai, venha encontrar no coração de cada um terra boa. Produz mudança e transformação por meio do Espírito Santo. Que o Senhor saia daqui glorificado e exaltado por esteja nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Coisa maravilhosa, tá, irmãos? Irmãos, eu fico me perguntando muitas vezes, o Brasil, no último censo que saiu, eu acredito que ele seja um dos países do mundo que o cristianismo, ou que as pessoas mais se consideram cristãs, né? Então, mais de 50 milhões de pessoas se dizem cristãs. Mas quando a gente olha para o Brasil verdadeiro mesmo, a gente nunca viu os bares tão cheios. A gente nunca viu os lugares onde as pessoas buscam apenas os seus desejos e as suas vontades tão cheios. Venha ficando perguntando, o que está acontecendo? Todo mundo é cristão, mas ao mesmo tempo, todo mundo se diz cristão, mas ao mesmo tempo não há transformação, não há nem mudança de vida. E diante disso, amados irmãos, eu gostaria de mostrar quando o Senhor, Ele age, quando o Senhor, Ele vai à frente com poder, com glória e majestade, Ele vai trazendo mudanças e transformações. E só Ele pode proporcionar. Só Ele pode nos converter. Só Ele pode mudar a nossa vida verdadeiramente. Hein? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, no livro histórico, lá no capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 11, tá bom? Atos 3, a partir do versículo 11. Diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo mundo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar com nosso poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele estivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram subitamente o santo e justo, pedindo que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu esta saúde perfeita, como todos também a ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam
cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que eles permaneçam no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como ele. Ouçam-lhe tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir essa profecia será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, porém, falaram e predisseram esses dias. E vocês estão herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém? Deixe que nós vamos ler essa noite, vai ser do versículo 11 até o versículo 16, vai ser essa película, né? Nós lemos ela completa, e eu creio que Deus tem algo muito precioso a nos falar. Atos que todos já sabem, ele foi escrito por um médico, né, chamado Lucas, e ele vai falar, ele vai contar a história da igreja. E no capítulo 1 nós vamos nos deparar com aquele período antes da ascensão de Jesus, aqueles 40 dias que Jesus ele passou aqui antes da sua ascensão. No capítulo 2, nós vamos ver, irmãos, o Espírito Santo, ele sendo derramado, o Senhor, ele envia. Olha que coisa tremenda. É Jesus que nos batiza no Espírito Santo. É Ele que tem esse poder e essa autoridade, né? Então, o capítulo 2, ele vai falar sobre o derramar do Senhor, né, por meio do Espírito Santo. O capítulo 2 vai retratar também a respeito do avanço do Evangelho. Esse Evangelho começa a ser pregado com intrepidez, esse Evangelho começa a ser pregado com ousadia, e tudo isso, irmãos, acontece no dia da festa de Pentecostes, onde Jerusalém ela estava tomada, né, por pessoas do mundo inteiro. Parece não, nosso Senhor é estratégico, né? Ele sabe a hora certa de todas as coisas acontecerem. E é interessante, mas irmãos, e quando você vê a ideia geral do livro de Atos, você consegue ver uma igreja sendo perseguida, e essa igreja, ela cresce mesmo diante dessas perseguições, porque ela prega a palavra, porque ela anuncia o Evangelho, e ela continua crescendo, mesmo sendo perseguida, porque é o Senhor que a guarda e é o Senhor que a protege. Eu fico pensando, se naquela época, alguém aqui já foi perseguido por pregar o Evangelho? Poucos, né? No Brasil as coisas já estão mudando um pouquinho, né? Mas dificilmente. Mas naquela época não. Isso poderia causar sua morte. E ainda assim, estes homens capacitados pelo Espírito Santo, esses homens cheios de ousadia, cheios de intrepidez, eles avançavam pregando e anunciando o Evangelho da salvação. Lá no final do capítulo 2, Lucas ele vai mostrar que a igreja
ela avança, crescendo não apenas em quantidade, né? Afinal, mais de 3 mil pessoas haviam se convertido, mas também ela crescia em qualidade. E é interessante, irmãos, porque isso acontecia apenas pela aplicação de alguns elementos básicos da fé cristã. E eu acredito que muitos vão se surpreender. Quais elementos são esses? Será que você deve estar pensando, missionário? Eu acho que lá tinha um método muito revolucionário, moderno, onde os profetas saíam no carro de som anunciando milagres, curas e isso. Não, senhor, era o seguinte: eles chamaram para o funk gospel. Então aquelas pessoas iam vir para dançar, para curtir, para festejar, para rebolar até o chão, e aí depois vinha e se pregava o evangelho. Será que era esses os elementos que foram necessários para que mais de 3 mil almas se convertessem? Não. Atos, no final, lá do capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 44, ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amados irmãos, os elementos básicos para o crescimento da igreja do Senhor eram ensino, doutrina, oração, comunhão, ceia, partilhão, né? Um corpo vivendo a unidade, um corpo experimentando de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, não só para a igreja de Atos dos Apóstolos, mas também para a igreja Batista Monte Sião. Amém. Ensino, doutrina, oração, comunhão, o corpo vivendo uma vida de igreja. Irmãos, eu fico me perguntando, aqui eles dizem assim: todos os dias eles fazem todos os, e para a gente conseguir, a gente marca um culto de oração, reunião de oração moderna assim, então disso. Tem um culto lá, né? Bonito, mano. O peão sai de casa, não, mas não treino mais agradável. Meu irmão. O treino está difícil. Mas eles tinham, irmãos, uma compreensão daquilo de quem Deus era. Eles tinham uma compreensão tão grande, irmãos. E é interessante porque a situação deles não era fácil. Por eles serem cristãos, eles eram perseguidos. Por serem cristãos, eles morriam. Mas ainda assim a igreja avançava. A igreja crescia. E os métodos, irmãos, eram elementos básicos que eu e você, se colocarmos em prática, se a igreja do Senhor colocar em prática, irmãos, a igreja vai avançar. Porque o Senhor transforma, sustenta, mas Ele usa a igreja. Irmãos, não era por causa de métodos humanos. Não era por causa, irmãos, de evangelismo eficaz. 10 formas de você fazer a igreja crescer. Não era isso que fazia com que a igreja crescesse. Não eram estratégias humanas.
não eram estratégias mirabolantes para atrair o público, as pessoas, mas unicamente, amados irmãos, sem medo de errar, a aplicação desses elementos básicos que eu acabaram de dizer aos irmãos. Simples. Talvez você não era, irmão. Era isso. Porque no final do capítulo 2, no último versículo, olha o que ele dizia aqui, ó. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Agora olha a segunda parte do versículo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que os que iam ser salvos. Sabe quem é, irmãos, que traz o crescimento? É o Senhor. É o Senhor. É Ele que acrescenta. É Ele que transforma, que restaura, que purifica a sua igreja. Então, amados irmãos, vem o capítulo 3. No capítulo 3 ele começa com uma ilustração, né? Onde Pedro e João, eles se encontram com um aleijado, né? Na porta do templo. E o nome dessa porta era chamada o quê? Formosa, né? Olha só que coisa interessante. Lá nesse lugar, esse aleijado ele é curado, não por Pedro e João, mas pelo poder do nome de Jesus. É o Senhor agindo, é o Senhor curando, é o Senhor operando milagres, é o Senhor salvando pessoas. É o Senhor. Nós somos seres humanos, nós somos muito orgulhosos, né? É interessante que às vezes você vê pessoas, aqueles homens missionários, quantos tu salvou essa noite? Você não salva ninguém, amado irmão. Hoje mesmo, né, na escola bíblica, a gente finalizou a martiologia e lá nós aprendemos, irmãos, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é outro homem. É quem? É Deus, através do Espírito Santo. É Ele que age. É Ele que opera. É Ele que cura. E aqui vem então, e aí você tem que lembrar, se você for estudar um pouquinho antes, que Deus, Ele capacita os seus apóstolos ao quê? A promover essas curas, né? Então, esses apóstolos, capacitados pelo Senhor, então eles fazem uma cura, a cura de um aleijado, as portas, né, de uma, a porta da Formosa ali, né? Do templo chamado Formosa. Então ele vai curar pelo poder do nome de Jesus. E através desta cura, amados irmãos, o Senhor quer então uma oportunidade para pregação, mais de uma oportunidade para a pregação de Pedro. É o que nós vamos ver no texto agora. A grande ideia, amados irmãos, que eu trouxe para esse texto, a pregação do Evangelho produz o avanço da igreja. Presta atenção. A pregação do Evangelho produz o avanço da igreja. A gente vai destacar o versículo 11, porque o versículo 11 ele diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, esse fato aqui é logo após a cura do aleijado.
E depois que o aleijado foi curado, ele pula de alegria, ele se alegra, mas ele, quando eles estão entrando, lembra o que o João foi fazer, o Pedro e o João foram fazer? Orar. Olha, homens de Deus, apóstolos do Senhor, qual é a prática que eles estavam exercendo nesse momento? Olha o que diz lá no início. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles estavam indo para o templo. Lembra que eu acabei de falar? Que o segredo, irmãos, desse crescimento, os elementos, irmãos, do crescimento da igreja, foi o quê? Foi justamente, amados irmãos, ensino, doutrina, oração, comunhão, ceia e vida de igreja. Ele estava indo orar. Ele estava indo à presença do Senhor. E quando ele encontra aquele aleijado, é interessante porque, olha o que Pedro diz no versículo 6. Ele estava pedindo esmola, não é? Mas olha o que Pedro diz para ele, no versículo 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Antes, o Senhor me capacitado, Pedro, para fazer cura, e nesse momento, ele faz a cura. Interessante, porque o texto diz que este homem estava lá todos os dias. Há mais de 40 anos, toda vez que o povo ia orar, havia esse homem lá. Era alguém conhecido, era alguém que estava à vista de todos. Ou seja, quando esse milagre aconteceu, não foi igual ao milagre de muitas igrejas aí não, irmão. Só vê aquela pessoa naquele dia, eu fui, né? Outro dia você vê uma menina andando de bicicleta, e tu pergunta, e aí o milagre? Foi sem conta. Foi sem conta. Ela deu 100 reais para ele, fingiu que era aleijado, fingiu. Não. Esse aqui todos eles conheciam. Esse aqui era visto todos os dias. Então, irmãos, quando Pedro já faz esse milagre, olha o que esse rapaz faz? Ele gruda. Esse mendigo, ele se agarra, ele se apega, ele pegou mesmo, segurou forte mesmo, Pedro e João. E a Bíblia fala, irmãos, que todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Todo o povo ficou maravilhado e correu. Amém. Por que isso é interessante, irmãos? Porque Pedro, ele vê esse fato, nessa ocasião, uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Ele vê um privilégio, ele não deixa passar. E as pessoas, olha o que o texto diz aqui, que as pessoas ficaram como? Maravilhados. As pessoas começaram a se aproximar. Elas queriam saber o que estava acontecendo. E após constatarem o que aconteceu, elas se impressionaram. É interessante porque não é a primeira vez que as pessoas se impressionam. Lá em Atos, no capítulo 14, nós vamos ver Paulo, Barnabé, fazer uma cura em uma cidade, e as pessoas começaram a adorá-los. E esses não, eles eram com mentalidade diferente, eles eram judeus, então eles sabiam que não podem adorar homem
a adoração somente a Deus. Então eles ficaram surpresos, maravilhados. Como que aquele homem, que todos os dias eles viam, que eles constataram, que tinha os seus pés virados, como que este homem passou a andar? E eu fico imaginando, irmãos, todas as coisas que acontecem, o Senhor sempre traz um mover, o Senhor sempre traz uma ação grandiosa, majestosa e poderosa. Isso foi necessário, irmãos, para que aquelas pessoas estivessem com os seus corações prontos, seus ouvidos prontos para ouvir. Você não tem ideia, mas irmãos, como é difícil evangelizar o religioso. Você tinha aqui pelo Brasil, nós temos muitos religiosos. Tenta evangelizar eles. Você vê, mas você entra em cada instituição, você entra em cada situação, eles não creem, eles se fecham, eles se bloqueiam. Mas o Senhor é Ele que o quê? Está à frente. Então o Senhor que vai agindo, e Ele vai agindo, neste caso aqui, de uma forma sobrenatural. Quando eles curam esse aleijado, as pessoas vão ao seu encontro, maravilhados com tudo aquilo que está acontecendo. Muito diferente, amados irmãos, do que nós vimos hoje. Não sei se vocês veem quando ligam a TV de vocês, quando vocês ligam a TV, principalmente à noite, então de manhã cedo, tem vários programas lá, e várias pessoas que alegam fazer as mesmas coisas que Pedro e Tiago fizeram. Mas é interessante porque isso serviu apenas de chamariz. Mas olha o que eles falaram, olha como eles se comportaram diante daquelas pessoas. Eles não se exaltaram, eles não se elevaram, olha só, gruda em mim que eu sou o cara. Não. Eles dizem assim, quando ouviu isso, Pedro lhes diz, israelitas, porque isso surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivessem feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Eles chegaram para aqueles homens, mesmo diante daquele momento, onde eles poderiam se sentir preciosos, importantes. Não, eles conseguiram, irmãos, fazendo que o Senhor fosse exaltado. Eles elevaram o Senhor. Eu fico vendo, irmãos, é cada testemunho que acaba no final se tornando um testemunho, porque nesse testemunho Deus é o coadjuvante, Jesus é o coadjuvante, né? Coadjuvante. Isso aí, ele me abre aí pela ajuda, né? Onde Jesus é o coadjuvante, a pessoa que fiz, eu realizei. Aqui não. Ele é o principal da história. Eles chegam e disseram, por que vocês estão nos olhando como se tivesse sido nós que tivéssemos curado este homem? Não foi nós. Não fui eu. Sabe quem foi? Foi aqueles que vocês rejeitaram. Para que eles soubessem que o Evangelho que lhes havia sido anunciado pelo Cristo era verdadeiro. E eles dizem assim, o Deus de Abraão, olha aqui ele trazendo o pai da fé, de Isaac e Jacó, os patriarcas. O nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos. É esse que realizou esta maravilha. É este que realizou este milagre.
É esse que deve ser louvado e glorificado, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É sobre Ele que as Escrituras falam. É sobre Ele que Ele é aquele que nós aguardávamos. Ele é o nosso Messias, Cristo. Eles aproveitaram as oportunidades. Quantas oportunidades o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós? Será que você tem aproveitado? Diante, muitas vezes, de fatos, diante de acontecimentos, diante de milagres que Deus proporciona para a sua vida, será que Jesus tem saído exaltado? Ou você está tão inerente àquilo que acontece ao seu redor, que isso parece natural. Parece natural que a sua cura aconteceu. Parece natural que você o Senhor te livrou de um acidente. Parece natural. Sabe, parece que Deus não existe mais na vida de muitos irmãos. Eles aproveitaram, irmãos, um momento aonde um aleijado foi curado para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Eles aproveitaram, amados irmãos, esse momento para que o Senhor fosse exaltado. Sabe por quê? Porque o Evangelho verdadeiro exalta Cristo e nos leva a um relacionamento com Ele. O Evangelho verdadeiro, ele exalta Cristo e nos leva a um relacionamento com Ele. É disso que esse texto vai falar. Do verdadeiro Evangelho que coloca Cristo em primeiro lugar, mas também nos leva a um relacionamento, nos leva a nos aproximar dEle, nos leva a ir ao encontro dEle. É por isso, amados irmãos, que hoje a situação do Brasil é complicada. Muitos se dizem discípulos do Senhor. Domingo passado, nós vimos aqui o presbítero Henry trazendo aquela mensagem maravilhosa. Qual que nós somos em meio àqueles seguidores de Cristo? A Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. Quem somos nós diante dessa grande multidão? A multidão até poderia ser grande, mas poucos eram seus discípulos. E a gente aprendeu, irmãos, que o verdadeiro discípulo ama fazer a vontade de Deus. Você tem amado fazer a vontade de Deus? O verdadeiro discípulo se sujeita ao seu Senhor. Eu fico me perguntando, como que é fácil, né? A pessoa falar que é discípulo do Senhor, não é verdade? Se você quiser salgar aqui hoje à noite, você vai num bar desse daí, qualquer um. Grite lá, tem servo do Senhor aqui? Irmão, um monte de gente vai levantar a mão. São seguidores, eles até querem, né? Eles até querem ver o que Jesus está fazendo. Eles até querem acompanhar, saber o que está acontecendo. Mas eles não se sujeitam. Porque o Senhor diz, aquele que me ama, obedece os meus. Não. Fácil, irmãos. O filho que diz que é o pai, obedece, ele não tem amor verdadeiro. E aqui, amados irmãos, havia homens que amavam o Senhor Jesus. E mesmo diante de algo maravilhoso que aconteceu, que milagre, eles exaltam a Jesus Cristo. Porque o verdadeiro Evangelho exalta a Cristo e nos leva a um relacionamento com Ele. O que eles iam fazer? Às 3 horas da tarde?
Ora, como é que está a sua vida de oração? Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Quando nós vamos fazer aconselhamento bíblico, amado Deus, ainda que a pessoa fale de tudo que está acontecendo na sua vida, primeira coisa que perguntamos é como está o seu relacionamento com Deus. Geralmente, mas não sabe qual é a resposta? Nada. Quando o nosso relacionamento com Deus não está bem, o Senhor ele não é exaltado na nossa vida. E aí a gente fala de missões. O irmão missionário da campanha de missões, ele foi até ousado, né? Ele falou assim, olha, o que vocês acham de uma padaria, olha só, que não faz pão? O que vocês acham? Chega na padaria para comprar pão. Ah, não tem. O que vocês iam achar? Rapaz, com certeza, tem algo errado nessa padaria aí, né? Padaria que não vende pão, tem alguma coisa errada. Mas, irmãos, o que vocês acham de uma igreja que não aproveita as oportunidades que o Senhor coloca diante delas para avançar? Que não aproveita as oportunidades para que o Senhor seja exaltado, para que seja anunciado, proclamado para todas as nações, para o mundo inteiro. O que você acha de uma igreja que realmente não tem exaltado a Cristo? Tem algo errado. Aqueles elementos básicos não estão funcionando. Aqueles elementos básicos que servem de apoio, eles não estão sendo colocados em práticas. Aí você percebe, irmãos, que é o conjunto. Eu me lembro, mas irmãos, que tem pessoas, né, que em alguns desses elementos aqui pode até ter, pastor, eu oro todos os dias. Amém, amados irmãos. Mas como é que está o ensino? Você tem participado da escola bíblica dominical? Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado conhecer a Deus? Você tem se envolvido na oração do corpo de Cristo? Não, isso aí eu não faço, mas eu oro todo dia. E eu não vou na igreja, mas eu vou lhe falar uma coisa. Tem no site, né, onde eu vejo, a igreja é uma igreja saudável, eu vejo todo domingo pelo YouTube. Nada. Você percebe, irmãos? Nós queremos agradar, nós queremos que Deus se conforme a nós. Nós queremos que Ele, irmãos, de alguma maneira se sujeite aos nossos desejos, às nossas vontades. Os apóstolos não, irmãos. Eles perseveravam assim, eles perseveravam em treino, nas orações, na comunhão, na vida de igreja. Na vida de igreja. E era tão natural isso para eles, que o que foi acontecendo foi como consequência. Não precisou de método, não precisou, irmãos, de estratégias mirabolantes, não. Foi algo tão normal, tão natural, porque aquele que conhece Jesus nunca será o mesmo. Algo o Senhor vai transformar, vai fazer na vida dessa pessoa, e essa pessoa vai querer falar. Lembra quando Jesus se encontra lá em João 4 com a mulher samaritana? João 4, né? Lá em João 4 com a mulher samaritana, bastou só um encontro com Jesus, mas porque a mulher ela sai dali e vai o quê? Anunciar. Amados irmãos, qual foi a última vez que você falou de Jesus com alguém? Talvez você fale assim, nossa, eu não sei, eu sou tímido, eu não sei. Meu irmão, está aqui. Usa as oportunidades que Deus dá na sua vida. O
Quem que já adoeceu? Foi curado. O Senhor curou. Deixa eu te falar. Jesus Cristo é isso, é aquilo. Você vai falar, não. Você tem que usar as oportunidades. Nós tivemos agora, amados irmãos, uma pandemia. Que lugar tem melhor que isso para evangelizar? Tem nada. O pessoal está todo mundo com medo de morrer. Não é? É falar de Jesus, olha. Falar de Jesus. Para a sua família. Ah, mas já falei, meu irmão. Até pelo Evangelho. O irmão Miriam falou, né? O folhetinho lá, ele apertou, ele conseguiu a foto, ele me passou. A gente vai fazer algumas alterações, vamos editar aqui e vamos trazer para os irmãos evangelizar. Aperte aqui, você como um homem bom. Se ficar verde, você não guarda, colocava perto no papel, para não ficar verde. Né? E você usa para mostrar para a pessoa. Nós somos bons. Nós temos cada dia da graça de Deus. E eles aqui, amados irmãos, eles não se contentaram. Eles avançaram, porque eles sabiam que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarda, e é o Senhor que capacita. E onde está a tua fé? Em quem está a tua esperança? Não tenha medo. Fazer igual o Senhor falar com Josué, seja forte. Josué, eu sou contigo. Josué tinha uma grande missão, ele tinha que avançar. Nós, como igreja do Senhor, também temos essa grande missão de avançar, e nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, amados irmãos. Nós não podemos olhar para as circunstâncias que o Senhor vai nos proporcionando, para as situações que o Senhor vai colocando à nossa frente e nos calarmos. Não. Mas nós temos que ser como Pedro, ousados. Mas para isso, o Senhor tem que está sendo exaltado na nossa vida. Irmãos, hoje nós estamos tão preocupados com o que comer. Nós estamos tão preocupados com o que vestir. Nós estamos tão preocupados com aquelas continhas lá que chegam todo final de mês e dá preocupação. Mas essas coisas têm nos dominado tanto. Nós estamos deixando escapar as oportunidades que o Senhor nos mostra, nos proporciona, para que o Evangelho seja anunciado, propagado por meio da minha vida, e da sua também. E da sua também. E Ele mostra quem Jesus é. E Ele mostra que Jesus é mais importante até do que os patriarcas. E eles mostram o que eles fizeram com Cristo, para que eles entendam o seu pecado, a sua condição. Irmãos, é complicado, porque se nós não estivermos fundamentando a nossa fé nesses elementos básicos, o evangelismo vai ser só um ministério dentro da igreja. Aqui não tinha um ministério de evangelista. Pedro, Tiago faziam parte do ministério de evangelismo, por isso que eles estavam evangelizando. Não é isso. Sabe por que eles eram evangelizados? Porque o Senhor, antes de se acender, antes de subir aos céus, o que Ele disse para os seus discípulos? Alguém lembra? Ide. Para quê? A igreja parece estar tímida. Para quem? Irmãos, toda a criatura. Você tem feito o que Jesus tem pedido? Você tem feito o que Pedro e João está fazendo aqui? Anunciando e proclamando o Evangelho? E eu falo uma coisa para você, irmão.
Aí você fala assim para mim, missionário, é porque tu não conhece meu pai, que homem é ignorante demais, você não conhece minha mãe, rapaz. Se eu for pregar o evangelho para ela, meu amigo, ela me despedaça. É porque você não conhece, não é porque você não conhece o judeu. Você não tem ideia de como o evangelho, ele não depende de você, mas o Senhor te levanta como o quê? Como um arauto, aquele que vai à frente levando uma mensagem, aquele que vai à frente proclamando o evangelho do Senhor. E esse evangelho tem poder. Ele é mais poderoso do que o seu pai, do que a sua mãe. Ele é mais poderoso do que o macumbeiro. Ele é mais poderoso do que qualquer um. É mais forte. Mas a gente está fazendo o quê? Retém. Não retém. Anuncie, proclame. Seja um embaixador de Cristo. Irmãos, nós somos aqui apenas peregrinos. É interessante isso. Porque você imagina, hoje nós temos aqui no nosso país peregrinos também. Venezuelanos vieram de outro país. Eles têm direitos, eles têm direitos e deveres, né? Mas eles não têm o Brasil como sei mais. Não é assim? Não é assim, irmão? Eles queriam voltar, nós somos assim, nós somos peregrinos, a nossa terra é celestial. Mas eu fico preocupado, muitos estão querendo acumular riquezas aqui, estão esquecendo mais importante. Muitos estão querendo encher os seus celeiros, estão esquecendo o mais importante. Fico preocupado, amados irmãos, porque muitas vezes nem os nossos filhos têm buscado o Senhor, os seus pequenos, eu digo, né? Você pode conduzir, você pode levar. A gente não tem se esforçado nem para evangelizar os nossos filhos. Imagina os de fora. Imagina os de fora. Amados irmãos, em país sem a direção do Senhor, você está vendo como é que fica? Você está vendo a situação que está o Brasil hoje? Você acha que uma família onde o Senhor está sendo exaltado, uma família onde não tem um altar do Senhor na sua casa, no seu lar, você acha que vai ser diferente? A gente está tão preocupado com as nossas problemas, irmãos. E nós estamos esquecidos, irmãos. Nós estamos discípulos do Senhor Jesus. E nós temos uma missão como igreja de ir e pregar o Evangelho toda a terra. Nós temos uma responsabilidade. E como cristãos, como discípulos do Senhor, nós não podemos terceirizar isso, deixar para alguém. Não, eu vou deixar para o irmão, que o irmão é mais capacitado que ele fala melhor que eu. Não. Tem lugares que só você pode estar. Tem lugar que Deus vai te usar que só você pode estar naquele lugar. Só você. Talvez seja o seu trabalho. Talvez seja a tua escola, onde você estuda, onde você trabalha. E a Deus quer te usar para que pessoas venham ouvir o Evangelho e possam se arrepender. Irmãos, esses são aqueles que haviam negado a Jesus.
Esses aqui tinham sido aqueles que fizeram com que Jesus fosse condenado e um assassino fosse liberto. Mas ele está aqui, anunciando e proclamando para esses daí o Evangelho, aonde somente o Senhor Jesus poderia trazer salvação. E no verso 16, ele diz assim: pela fé, no nome de Jesus é que os mesmos vão fortalecer este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele me deu saúde perfeita, como todos vocês podem ver. É pela fé, irmãos, que nós alcançamos a salvação na obra de Cristo Jesus. É pela fé, irmãos, que a igreja vai avançando, crendo nas promessas, crendo que o Senhor está presente, crendo que Ele que nos proporciona o crescimento, crendo que é Ele que nos sustenta, e crendo também, amados irmãos, que é Ele que acrescenta a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Amém? Que o Senhor possa nos despertar para que possamos ser arautos do Senhor, para que possamos realmente anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor aonde quer que nós estivermos. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos em anunciar e proclamar o teu Evangelho. Que realmente, ó Deus, o Senhor esteja nos preparando, ó Deus, circunstâncias, nos preparando momentos, mas principalmente nos dá um coração ousado. Nos ensina a te amar, nos ensina a te colocar, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas. E aonde quer que nós estejamos, Pai, o Senhor seja engrandecido e exaltado, não só, Pai, da nossa conta, por uma vida tua piedosa, que vive na tua dependência, em nome de Jesus. Amém.